Passeio. Oi, boa tarde. Vem. Tá aqui? Não. Aí. Aí, deixa eu ver agora a foto. Tudo isso. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, né? Tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos conhecer 3 lugares. Primeiro eu vou me apresentar para vocês, meu nome é Júnior e a outra monitora é Isabel. Nós vamos conhecer a subestação de energia da cidade de Louveira. Depois nós vamos conhecer os Vinhos Miqueletos, que é uma propriedade, uma vinícola de Louveira. E depois nós vamos conhecer uma propriedade familiar, que seria o Sítio Registro. O Sítio Registro, ele é mais voltado para a parte de artesanal mesmo. Então eles fazem geleia, eles produzem licores, são produtos bem caseiros. E aí, qualquer coisa, se vocês forem tendo dúvida durante o passeio, pode ir perguntando para mim e para a Isabel que a gente vai responder. Tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Começando a rota aqui, turística aqui na cidade de Louveira. Olá, tudo bem com você? Bem. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, meu nome é Jean. Espero que vocês estejam bem. Todo mundo aqui é fora de Louveira, De fora. Fora. Então sejam bem-vindos aí a Louveira. Nós estamos com um trabalho aqui que é criar um centro de memória. Então a gente começou isso há 2 meses. E um dos espaços para esse centro de memória é uma subestação de energia. Se alguém sabe o que é uma subestação de energia, tem ideia? Assim? Tranquilo, eu também não sabia até chegar aqui. Primeiro, antes de falar o que é, vale ressaltar que vocês estão na primeira subestação de energia da América Latina. Então, os trens antigamente eles eram a vapor. Como começou uma devastação e a lenha foi ficando mais difícil para trazer próximo, em 1914 a 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Isso também pegou várias madeiras e foi exportado e ficou caro. A Companhia Paulista teve a ideia de se construir uma subestação. Essa subestação, o que ela faz? Ela pega a energia de outro lugar da estação, transforma essa energia para ir para o trem. E a partir daí que funciona. Então, a função básica de uma subestação é pegar uma energia e jogar ela para os trens conseguirem se movimentar. Essa subestação, então, ela vai surgir nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, nesse contexto de o trem ser um dos principais meios de transportar o café, de transportar toda a nossa manufatura para o Porto de Santos. E por que ela está em Louveira? Porque Louveira era um ponto estratégico entre Jundiaí e Campinas. E vale lembrar que todo esse café, região mogiana, região de Itatiba, vinha para cá, ia para Jundiaí e Jundiaí escoava para o porto. Então é para uma relação estratégica. E aí, antes da gente entrar lá na estação, eu vou chamar vocês para a gente ir para o jardim para poder ver de frente ela um pouco. O trem de carga passa mais ou menos quantas vezes por dia? Você sabe me falar? Aqui, em torno de... Eu sei que ele passa umas 8 da noite, tá umas 3, 4 vezes por dia aqui. Ainda tem um transporte forte. Durante o dia, qual horário mais ou menos? Você sabe? Durante o dia, deixa eu pensar. Ontem era... Na escola do meu filho, era umas 10 horas, acho que ele passou 10 horas? Eu sei que 8 horas da noite tem um que ia ser meio
todo mundo tá na estação pra ver ele, assim, tem um dos pontos. Ah, entendi. Obrigado. Perguntar. É lavanda. Pode passar a mão? Pode sim. Pra ficar calmo é bom. Então aqui a gente tem uma panorama da subestação. E quanto tempo vocês acham que demorou para construir essa subestação? 8 meses. Contar. Deram spoiler já. Contaram. Aí só faltou ele falar assim, outubro de 21 a abril de 8 meses, pessoal. 8 meses, assim, levantaram isso. E claro que, como numa gestão de trabalho de 13 horas por dia, né? Então não é uma coisa... milhares de trabalhadores? Não, tinham bastante, mas mais do que isso era uma exploração forte ali da mão de obra da época. A gente está falando de 22, 23, não tinha esse processo da legislação trabalhista, que só vai surgir com o Vargas. Mas por que tanta urgência em construir essa estação? Que eles tinham que fazer num tempo rápido para recuperar o dinheiro investido. O planejamento foi que o dinheiro que foi investido para construir essa subestação, a Companhia Paulista ia recuperar em 10 anos. Ela recuperou em 7 anos. Porque a relação de toda a ferrovia que se colocava, trocar o maquinário que ela já teria que trocar, foi trazendo isso. Então vocês imaginem que um trem a vapor, ele vai chegar, tem que abastecer ele a lenha, tem que tirar a cinza para ele trocar e fazer o segundo comando. Isso levava em torno de 30 minutos. O trem elétrico, ele só chegava, carregava e saía, o que levaria 5 minutos. Então tudo isso foi carregando um ponto muito forte. E a gente olhando assim, ela tem uma arquitetura inglesa, o que é bem tradicional da ferrovia no Brasil. Desde a chegada, quando a família real vem para o Brasil, né, em 1808, a Inglaterra já vem e todo o processo de investimento da ferrovia vai ser inglês. E o jardim também, ele segue a mesma ideia de um jardim inglês e ele é totalmente harmônico. Se a gente olhar no meio, que é onde está a imagem do engenheiro Molevar, dos dois lados vai ser igual o jardim. Então ele é um jardim simétrico. E por mais que toda essa construção, toda essa arquitetura, ela é inglesa, a tecnologia não é inglesa. Quando eles fazem essa estação, eles vão pensar em fazer a subestação, eles vão andar. Vão ficar 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses na Europa para ver qual era a melhor tecnologia que tinha na época. E aí eles optaram pela tecnologia de Chicago, que era a mesma que faz a ligação até hoje nos trens norte-americanos. Então aqui acho que cabe um parênteses bem legal. Imagina, no começo do século XX, eles aplicam uma tecnologia que é usada até hoje. Então eles pegaram o melhor que tinha no mundo para construir essa subestação, né? E aí eles vão fazendo isso com esses 8 meses. E antes da gente entrar lá, vocês estão vendo aquele prédio amarelo? Sabe? E vocês podem ver que a arquitetura dele distorce, né? Porque ele já é um prédio mais moderno. Ele é um prédio da década de 60, 70. Ele vai terminar na 70. E ele seria a nova subestação. Ele nunca chegou a funcionar, ele não virou uma subestação, mas iam anular essa subestação, ia carregar o mesmo tanto de energia que tem esse prédio. Então, pelo tamanho do prédio, é legal você ver essa mudança tecnológica que tem, né? Um prédio muito menor ia trazer o mesmo tanto de energia que tem a subestação aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Saber de como é feito, como é transformada a energia. Vamos ver? Vamos ver. Em vez de eu responder, vamos por aqui. Em vez de eu responder, é melhor nós vermos. Eu prefiro a mais antiga. Uma arquitetura, sem dúvida, muito mais bonita. Aqui é estético e funcional. Lá é só funcional, né? Exatamente. Aquilo lá do custo e benefício, né? Pra eles a estética não é importante na década de 60, 70. Ó, Praticidade. A arquitetura modernista ainda tem isso, né? De estética e funcionabilidade. Então,
Dani, põe pra andar. Nossa, olha que maquinário grande. E o movimento era produzido. Então, aí que vem não, vem a energia de produções hidráulicas, primeiro de Sorocaba e Santana do Parnaíba. Hidráulica. Isso. Ok. Que eles vêm pra cá, depois vai ser via de uma fonte de Jundiaí. Aqui, olha que ele chegava aqui em 60 mil, e a partir de 60 mil eles iam transformando para 3 mil. Então a energia vem pra cá, nessa superpotência, aí eles reduzem e daqui eles jogam para os trens. Então só quando, a partir do momento que ela é tratada com Jundiaí, funciona assim. Se eles batessem acima de 60, caía a cidade de Jundiaí, a energia da cidade de Jundiaí. Então sempre tinha uma pessoa que ficava controlando o tempo para que chegasse próximo de 60, e a hora que chegasse próximo de 60, eles diminuíam um pouco. Como diminuía? Aí era o maquinista tinha que ser bom e funcionar por inércia. Então eles andavam ali perando os 3 mil, quando dava batida eles soltavam e ia entre aspas, na banguela. Eles iam na banguela e iam embora. Então o bom maquinista era esse, era o que sabia andar na banguela. Deixa eu entender. Então, mas o Jundiaí, isso, vem daqui. Okay. Vem energia, vem com cabos, que é produzida hidrelétrica lá, isso? Lá não, lá é uma subestação que traz de outras usinas, que aí vem de todo lugar, né? De lá passa para cá. Então é como eles, a Companhia Paulista, ela comprava energia para cá, então distribuía para os trens daqui. Então aí vinha com eletricidade, gerava um movimento que dava outro destino e a outra carga estava sendo distribuída para os trens. E abastecia também a cidade? Não, era só para trem. E a cidade, como era? A cidade ela recebe via Jundiaí, normal, como é até hoje. Legal. Então é isso. Se olhar para cá, ele ainda tem os receptores dessa energia. Então eles vão vir nessas turbinas e aqui vai começar a distribuir. Então é um pouco isso que funciona. E aí toda a energia elétrica do trem que a gente tem nessa região partia daqui. E aqui tem os motores que vão... Então, no começo eram 9 eletricistas, e aí em torno de 50 técnicos, só que isso é por turno, né? Então, com 3 turnos, torno umas 100, 200 pessoas que a gente tem aqui. Era 24 horas. Era 24 horas. E aí, esses daqui são os motores que fazem todo o armazenamento da energia e vai sendo distribuído. Quem ganhou a licitação para construir foi a General Electric, né, aqui que fez tudo. Então, quando um motor desse precisava de manutenção, tinha que ir para os Estados Unidos. Não tinha manutenção aqui no Brasil. E aí é muito legal porque eles já deixavam fixo esse carrinho, encostava, vinha para cá, saía na rodana, virava e ia para o trem. E aí do trem ele era mandado para o porto subia lá. Então, e assim, hoje a gente pensa no silêncio aqui nesse espaço, só que algo que isso daqui não era silencioso. A própria energia elétrica, ela tinha e ainda a gente tem, e as casas aqui que vocês veem, são 3 casas, então tem o chefe geral, do chefe principal, do engenheiro-chefe, e depois mais 2 casas. Então os engenheiros-chefes moravam no prédio também. Pode ver. E aqui
aqui embaixo ele é todo um sistema de refrigeramento. Então, embaixo a gente tem um sistema de refrigeramento dos motores. Se vocês observarem assim, olha que a gente desce tudo, nós estamos elevados. A gente está em torno de uns 2 metros acima do solo. Por quê? Porque lá embaixo é uma circulação de ar total, que esses motores são interligados. Né? Vocês agora mesmo vieram para a festa da uva, eu vi que vários de vocês estão com uma uva Niágara. Contaram para vocês a história dessa uva? Não? A uva Niágara rosada, ela é um processo de transmutação genética daqui da região. Ela foi o primeiro lugar que ela surgiu. Então, tinha a uva Niágara branca, que é a verde, que é original da Califórnia, e aqui se plantava muita Niágara verde. E de repente, uma mutação genética espontânea, surge uma uva rosada. O agricultor vendo aquilo, ele tirou, amarrou um pedaço de pano para não perder qual era, naquele meio das uvas, do vinhedo, e ele voltou depois e tirou vários enxertos e começou só a plantar essa uva rosada. Em 1922, teve a Feira do Centenário, no Rio de Janeiro, do processo da independência. E as uvas que eram fornecidas na feira, eram fornecidas daqui. Então saía da estação de trem. Essa uva foi e eles mandaram 2 caixas da uva rosada. Quando veio na segunda remessa, eles não queriam mais a uva verde, eles só queriam a uva rosada. E aí estava no começo de uma plantação e hoje ela se tornou essa uva, a Niágara rosada, que é a mais consumida, a uva de mesa mais consumida no país, né? Então, como o trem também tem toda essa relação de importância com o território. A região aqui de Louveira, é uma pergunta muito interessante, assim. Vocês têm ideia de quando ela começou a ser ocupada? Um período, assim, para trás, assim. Podem chutar, assim. 1600? Não. 1600 ela começa a ser ocupação portuguesa branca, europeia, assim. Mas... então peraí, você está falando da origem? A ocupação. É difícil saber. É difícil. Índios aí? Antes dos índios, antes da relação indígena. Em torno de 6.000 anos antes do presente, essa região é ocupada. É sério. E aí tem o rio Capivari, as margens do rio Capivari foram encontrados objetos arqueológicos. E aí depois vem essa ocupação indígena, depois vem a ocupação europeia. Uma das coisas que é interessante disso é que os caminhos que vocês vão fazer são os mesmos caminhos, uma boa parte deles, porque é uma tendência humana sempre ocupar os mesmos caminhos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles não sabiam qual que era o melhor caminho, mas os indígenas sabiam. Então, o que eles fizeram? Seguiram aqueles caminhos. E todo esse daqui é um entroncamento logístico, não só na atualidade, né, como a gente tem, por exemplo, o trem, a Anhanguera, a Bandeirantes, mas ele também é um entroncamento logístico, por exemplo, de mulas na época de Minas. Então, tinha a Estrada dos Goiás, que passa por aqui, que ligava o sul até Goiás, tinha a estrada que ligava até Minas. Então, aqui sempre é esse ponto interessante. Então, Louveira vai ter nesses momentos logísticos o que acaba fortalecendo o estado dessa estação aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Essa subestação continua até que ano? Essa daqui, ela vai funcionar até meados da década de 90 ainda. Hoje... A alimentação dos trens. Não, aí já vem direto de Campinas, já é outra relação, que não segue mais. Aqui é totalmente assim, agora está com uma ideia de voltar ao trem de passagem, o trem de passageiros, que vai fazer Campinas, Jundiaí e São Paulo, abriu a licitação e vai concluir em 2029. Só que também, assim, está numa passagem que é muito mais cara do que o ônibus. A gente está nessa discussão aqui, o que era bem importante, assim, para o turismo. O turismo. É bem legal. Eu não sei se vocês são aqui da região, mas dia 18 agora a gente faz um roteiro
que é um roteiro histórico. Então a gente visita o Rio, a Senzala, que não sei se vocês vão conseguir passar hoje, o Cemitério dos Escravos, a estação. E aí vocês estão convidados ao dia 18, que começa na estação, e aí tem várias ações lá, estão todos convidados. Eles deram 15 minutos para mim, eu acho que eu já estourei já. Esse rio Capivari, ele é o que começa lá na cidade de Capivari? Não, ele passa por lá. Só passa por lá? Começa em Jundiaí. Ah, começa em Jundiaí? Começa em Jundiaí. O final dele é onde? Ele vai desaguar, acho que no Piracicaba. Ah, Piracicaba? Bem lá pra frente. Bem lá pra frente. Ó. Mas é esse, eu não sei o caminho que vocês vão fazer, mas vocês passam por cima. Vocês vão pra onde? Vai pra Não. eu tenho a impressão. Fica com Deus. Gostoso. Obrigado. Prazer em conhecer. Até mais. Até a próxima. Eu falei que eu fiquei maravilhada. Ele era habitado por escravos, então tem senzala, é bem bacana de conhecer. E aí vocês podem vir também visitar. É muito bonito, tá? lindo, Fez um perfeito. vídeo aí. E aí sempre a prefeitura está desenvolvendo projetos, então Dia das Crianças tem brinquedo, feriado eles colocam brinquedo também, algodão. Pegando aqui na Miqueleto, ó. Dá umas piadinhas. Mas tipo, o Milton nem chegou a perguntar o valor. O Paulinho falou de onde? Onde você faz? Placa de dias aí. Tá, mano, Tem muitos acreditos que assim, eu não vou saber as perdas dele. Olha, ia ficar sensacional. Vai abrir? Acho melhor subir, né? Tudo bem, senhor? Pode subir normal? Tem muito carro aí, vamos botar ele aqui, ó, nós vamos por cima assim, ali, ó. Volta então. Sabe, a primeira entradinha de Sorento, vai atrás no posto aqui, ó. Vou esperar o senhor ali. Deixa eu olhar que eu faço isso aqui, ó. Tem um carro atrás. Só pra aqui pra frente. Aumentaram. Antes eles não cobravam 10% de Oscar do mercado de isso, acho que eles estão se adaptando. A nova técnica. Acho que muito coisa depois da pandemia mudou também, né? Sim. E os turistas saindo de casa, eu acho que Nossa, bem bonito isso aí, olha. Aí? Muito bonito, olha isso. Nossa, tá muito... Só pegar primeiro ali, botando aqui, ó. Eu estou o senhor ali, ó. Eu juro que eu não trouxe esse carro. Se eu tivesse brasileiro, eu não estou fazendo errado e falar para o Paulo que você esse moleque ali. Olha essa imagem. Olha, Baixa de carro. eu acho que o melhor parte é colocar a rosa. Da placa, né? É, quando eles veem que o rosa tá sendo atacada, porque o próximo tá aqui, desculpa. Você ia embora. Vai lá. Vai ser atacado. Até chamei o colega, cara. Eu vou lá chamar ela.
porque ela é mais frágil. É brincadeira, essa moda aqui é Porque eles sabem assim, eles vão precisar colocar algum tipo de produto. Aí é perder esse passeio. E vocês já ouviram falar do miqueleto? No Natal, o miqueleto, ele vira miqueleto luz. Então no Natal ele fica todo aceso e ele funciona até umas 11 da noite. Então pode vir com a família, daí vai ter as atrações aqui. Papai Noel. Eu morava numa rua que só tinha balada. E aí mudamos para lá em São Paulo. E mudamos para um sítio. Dá pra sair? Ou tira a bolsa? Pode dizer fechado. É. Agora com seminícola miqueleto. Cinco. Isso aí. Quantos minutos aqui, será? 20? Olha. Não. Não. Como chama seu canal? Sem roteiro com cachaça. Interessante. Sem roteiro, Com cachaça. com cachaça. E aí, eu vou ver aqui rapidinho. Tem a carteira aí? Ó. Na Europa tem aquele nome lá, como é que chama? Olha, os pés de ovo. É banheiro. Se vocês quiserem ir no banheiro, Olha. Olha. Quer ver a foto? Não. Porque tá muito... O quê? Isso aí, Vamos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vem. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Tarde. Luiz Júnior, é um prazer recebê-los aqui, sejam bem-vindos à Vinícola Miqueleto. São de onde vocês? Santo André. Santo André, pertinho. Eu sou do Jardim das Pedras, região do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Legal, São Paulo. Campinas. Campinas, pertinho, nosso vizinho. Campinas também. Legal, sejam bem-vindos. Vou contar um pouco da história para vocês da viticultura brasileira, não sei se alguém tem algum conhecimento.
Vocês acreditam que a uva, a viticultura brasileira, ela se deu início onde? Alguém tem um palpite? No sul do país? Alguém tem mais um palpite? Isso é intuitivo, todo mundo acredita que a viticultura se originou no sul do nosso país, mas não, foi aqui no estado de São Paulo. Mais especificamente na Baixada Santista, onde eles trouxeram as primeiras mudas e tentaram plantar, cultivá-las aqui, mas por conta do clima de lá, que era muito constantemente, não deu muito certo. E aí, isso fez com que eles surgissem para o Planalto, que hoje a gente conhece como a cidade de São Paulo, e ali sim o clima favoreceu, então foi dali que a viticultura brasileira se expandiu. Então não foi no sul como todo mundo imagina, né? Depois de certo tempo, eles foram trazendo para o interior, aqui em Jundiaí, que antigamente Louveira era um município, era um bairro de Jundiaí, Campinas na região. E Louveira abraçou, como algumas cidades vizinhas nossas, e virou por muito tempo o plantio número 1 da cidade. Na época, a tal da uva Niágara. Todo mundo conhece a uva Niágara? É aquela uva que a gente come no Natal, que ela estava esperando ver no pé. Essa uva Niágara, ela é uma uva desenvolvida nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, é uma uva americana, no estado de Nova York. Por conta disso, o nome Niágara, em homenagem a Niagara Falls. E elas eram brancas. Aí você vai olhar pra mim, mas eu conheço a Niágara branca, a rosadinha, não é? Roxinha? Pois é. Essa foi uma mutação natural que aconteceu aqui, exatamente aqui na nossa região, no bairro pertinho da divisa de Jundiaí e Louveira. Essa mutação foi uma mutação natural, por conta, vou explicar para contextualizar a senhora por que a gente não tem uva essa época do ano, mas a uva, ela normalmente temos no verão, dezembro e janeiro, é a época que a gente tem o pólen. Nessa época não se existia a dupla poda, hoje é uma outra tecnologia que existe. O que é a dupla poda? Depois que nós fazemos a colheita, podamos de novo e aí o fruto volta. Como que isso foi descoberto? Aqui no sítio do tio de um dos sócios da vinícola Micheleto, é uma história real, por mais que não pareça. Eles tinham acabado a colheita e o filho do dono do sítio chegou com o seu burro, amarrou o burro perto de um pé de uva, foi almoçar, almoçou, tirou aquela soneca, chegou para pegar o burro de volta para ir trabalhar e o burro tinha comido os galhos. Para o pai dele ver e não ficar bravo, ele foi lá e terminou de fazer aquilo. Quando o pai dele viu, ele falou: pai, eu tô fazendo um teste aqui para ver, para não apanhar, porque italiano naquela época, né? Sempre, se não apanha de manhã, apanha no final do dia, de um jeito ou de outro acontece. O pai dele ficou bravo e depois, quando viram, deu fruto. E aí ele falou: então a gente vai tentar no ano que vem diferente. E fizeram, e daí que surgiu a dupla poda. Então nós não temos uva hoje porque a uva ela floresce em dezembro e janeiro, né, onde a gente pode colher. E existe a dupla poda, que é onde a gente vai, faz essa outra poda para que floresça de novo. Isso vai acontecer entre março e início de abril. Então agora estaríamos no final da produção de uvas de mesa, Niágara, Isabel. O que a gente tem aqui é uva, estão no brotinho agora, crescendo agora, que é uva de vinho. Nós temos ali, a gente vai descer dar uma olhada depois, é a uva Syrah. Essa é uma uva europeia que vem para fazer vinhos finos para cá. Não é uva de mesa, essa uva que a gente come, né, no Natal e tudo mais. E ela se adapta muito ao clima do nosso inverno, desse outono e inverno. Então por isso que a técnica da dupla poda permitiu que nós trouxéssemos essas uvas para cá e pudéssemos produzir uvas de vinho finos com tal qualidade como nos países mais frios. Respondi a pergunta da senhora, porque não temos. E a festa da uva antigamente ela acontecia entre fevereiro e março, mas aí foi mudando, agora está em maio, né? Já a gente está basicamente em maio, e aí fica mais difícil ter a uva da festa da uva. Mas não tem uva, mas ó, a senhora está num lugar que vai fazer o seguinte: eu não tenho a uva, mas eu tenho um vinho. Então hoje o tema, esse ano o tema da festa da uva é uva Niágara, não sei se vocês sabem, justamente por conta da importância de Louveira para uva Niágara. E a mutação aconteceu aqui. E a gente tem vinho das duas, tanto da branca quanto a rosada. Na degustação a gente vai conhecer. Vamos dar uma passada aqui, pessoal, para conhecer um pouco das vieiras.
E lá fora, tem a rosada? Lá fora do Brasil? É. Ela vai para fora, sim, vai para os Estados Unidos, mas é uma uva que ela é muito forte no Brasil. Adaptada no Brasil, né? Ah, Não, ela até consegue crescer lá, mas é muito cultural, né? Ela é muito cultural. Ela foi algo que foi nacionalizada aqui, então ela foi gerando, e hoje, quando se fala em uva, acho que a grande maioria das pessoas entende como uva essa uva Niágara Rosada, aqui no Brasil, pelo menos. Não é? Então aqui a gente vem conhecer. É igual o caqui. O caqui o mais doce é o daqui do Brasil. Do Japão não é doce que nem o do Brasil. Sabor, né? É. Mas o nosso solo ele é muito rico, né? É. É muito diferenciado. Aí adapta muitas frutas que saem de outros lugares pra cá. E às vezes até melhora, né? Então, que nem o doce. O caqui que nem eu tô falando. Do Japão não é doce que nem o daqui. Pois o daqui é o caqui mais doce que tem. Eu conversei com um japonês, que ele lá na festa do caqui lá em Biritiba-Mirim, ele falou isso. Que o caqui, e ele produz caqui aqui, ele falou que o caqui é mais doce do que lá. Do que de lá. E é o mesmo caqui. Como muitos frutos, tem muitos frutos que a gente come aqui, o nosso terroir, né, que é o quanto o solo influencia nesse resultado. Na doçura. Muito bom. Bom, pessoal, aqui a gente está embaixo de um pé de uva Niágara Rosada, vocês podem ver. Ele está dormente, em estado de dormência, onde isso mais para o final do ano, na época da primavera, a gente vai voltar a trabalhar para colhermos os frutos depois até o dezembro e janeiro, que são as nossas uvas Niágaras. Então aqui a gente não tem mais folhas, elas foram caindo todas. Quanto tempo dura um pé? Em torno de 10, 12 anos. Vai de 8, 10, 12 anos, só isso. Aí depois tem que... Ele até produz, mas produz pouco, então a gente tem que replantar. Hoje em dia existem as técnicas de enxerto, que torna isso muito mais rápido, mas antigamente não existia, então tirava-se tudo, plantava-se, demorava-se muito mais tempo. Hoje em dia com enxerto, entre 3 anos mais ou menos, já se colhe a uva. Para ficar assim 3 anos. Nesse É tempo. Então hoje é o que eu falo, quando a gente vai decidirmos, vamos plantar uma uva diferente para criar um vinho diferente, esse processo entre decidirmos e colocarmos o vinho na prateleira pode levar entre até 5, 6 anos. Entre mudar isso tudo, plantar, colher, fabricar o vinho e estar pronto para a prateleira vai 5, 6 anos. Então e sempre tá assim? Esse daqui? Isso daqui é uma técnica que vem sendo estudada, né, há algum tempo, ela não existia, a gente vai ver como que eram as parreiras desde sempre. Isso é uma técnica em Y que foi desenvolvida no sul e depois fomos trazendo para cá, onde a gente planta a videira mais alta, protege por cima, que assim a gente consegue proteger de chuvas de pedra e qualquer outras intempéries. Na época de frutos mesmo, temos redes ali onde a gente torna tudo isso quase que numa estufa, né? Mas entra-se ar e os raios solares, mas eu não entro os predadores naturais, os pássaros e tudo. Então ela fica uma técnica protegida e a tendência é aumentar a produtividade. Isso a gente daqui a alguns anos, quando a gente for trocar esses pés, a gente já vai voltar pro estilo antigo de cultivo, que é o que a gente vai ver nas uvas Syrah. No começo ele é solto, né? Assim, ele é mais baixinho e grudados ali a gente vai poder dar uma olhada. Então isso a gente vai estar gradativamente retirando para voltarmos no antigo, por conta de que é o mais tradicional. Existem selos de certificações para vinhos e tudo que só aceitam se a uva ela for cultivada do modo antigo, não mais desse jeito. Então a gente vai migrando gradativamente para lá. Então aqui, pés de uvas americanas, Niágaras. Quero mostrar para vocês agora uma videira de uvas europeias. Uma dúvida, aqui tem mais ou menos quantos pés de uva aqui? São 3 propriedades, né? Aqui a gente tem mais ou menos uns 12 mil pés de uva. 12 mil? Isso. Produz mais ou menos uma quantidade. Já te respondo. Mas tem então vamos lá. Não é época de uva, Dona. A uva é só no verão mesmo. A gente produz em média. Nossa, eu preciso levantar esse dado para você. Tá bom. De quilos. Se eu perguntar em litros de vinho, não sei te responder com facilidade agora.
É. Pessoal, a gente está chegando aqui, agora eu só peço cuidado, porque videira é um ser muito sensível, então está numa etapa também muito sensível. Vocês podem ver os cachinhos sendo formados. Pode entrar, pode chegar aqui. Oi. Alguma adubação específica? Tem tudo específico, adubação específica, pulverização específica, ela é delicada por demais, então é um ser muito, eu falo, que não tem qualquer coisinha que aconteça. Se você demorar um dia para fazer uma operação, você corre risco de perder os cachos, é tudo muito, muito delicado. Então aqui, essa é uma uva Syrah, uma uva europeia, essa faz parte da nossa colheita de inverno, então a gente vai colher agora no nosso inverno, diferente das outras que nós colhemos no verão. Para vinho vocês têm qual? Vinho nós temos Syrah, Cabernet Franc, Lorena. Aí Lorena é uma uva híbrida que foi desenvolvida no Brasil pela Embrapa há mais ou menos uns 15 anos. A gente tem um vinho deles também, que é dessa uva, que é muito bom. A gente tem uma uva Máximo, que também é uma híbrida desenvolvida pelo IAC. Temos aí Niágara, Lorena, Isabel, Bordeaux, quais mais que nós temos? Vitória, Clara, Merlot e Cabernet. São essas as uvas que nós temos. Aqui ainda, não, esse não. E lá nós vamos descobrir, nós vamos no inverno não prejudica? Não. As uvas? Não. Elas são fortes então, né? São fortes. Você falou da dupla poda, tem a ver com o clima também? É qualidade, né? Porque tem a questão do inverno, a questão do hemisfério, sim, para você produzir um período... Com certeza. A dupla poda, ela foi o que deu a ideia de se tentar fazer a poda invertida. Porque na Europa também eles podam e fazem tudo no verão. Sim. Entendeu? Então, como surgiu a dupla poda na uva americana, que colhe-se, poda e depois brota de novo, eles tentaram trazer isso para as uvas finas e inverter o ciclo de produção, como é na Europa. Então aqui a gente chama de colheita de inverno. Então, normalmente seria somente uma colheita por ano? Uma colheita por ano. Você aumenta a produtividade de 2 colheitas por ano? Sim, para as uvas de mesa. Incrível. Para as uvas de mesa. De vinho, não? Não, essa é uma por ano. Uma por ano. A gente até pode fazer depois uma colheita de verão, mas aí é outra qualidade. É outra qualidade, não tem como. Vamos subir para a degustação, pessoal? No problem. No problem. Olha. Nicola Michele. Bom. Aí galera, tô experimentando aqui. É tipo uma cachaça aqui, ó, da Michele. Show de bola, hein? Vale a pena. Eu tomo tudo que vier. Ai, a gente também. Toma tudo. Pra poder falar no
É, pra provar. É, se é bom, se é... Concordo. É. Olha o pessoal experimentando aí. Perdão. Agora falta o vinho. Aí, ó. Saúde. É, eu quero. Olha, pessoal. Vocês vão seco ou suave? Aí eu prefiro seco. Esse daqui, ó. Delícia. Show de bola, hein? Ó. Obrigada. Seco, né? Isso. E aí, gostaram, pessoal? Agora eu vou passar esse. Ah, meu tá vazio, tem que encher. Esse daí é qual? É o suave? É o branco seco. É. O outro foi o que você suave, né? Ah, mas fica um pouquinho agora, ó. Aí, ó. Agora eu sei. Vamos experimentar, pessoal. Tá com suave aí ou seco? Ainda tô. Esse é o seco. Maravilha, pessoal. Vinho seco, ó. Delícia. Vai aqui. Agora vamos passar na loja. Provamos vinho. Ah. Ok? O entrada é do outro lado. Ah, por aqui. Ah, é tudo. Ah, é. Vai. Tá por aqui. Oi, boa tarde. Vem. Ué, a gente entrou errado. Aí, ó. Beijo, vinho, uma delícia. Patê de pimenta. Biquinho. Mas a gente tem várias outras Aqui, ó. É isso aí, pessoal. Voltamos. É isso aí, pessoal. Agora no sítio Registro. Oi? Oi? Tem. Mas eu tô vendo que só você pega uma bolsinha verde que tá lá dentro da minha bolsa, na parte da frente. A bateria que tá, essa daqui tá acabando. Seja muito bem-vinda. Nossa, muito bom. É bom dar mais pairada. É bom. Boa tarde, qual é o seu nome? Canal Sem Roteiro com Cachaça. Chegou no lugar certo. Ah, é. Muito obrigado pela... Sim, ai, que bom. Olá. Olá, seja bem-vindo. Nada. Tudo bem? Olá, por favor, pode chegar. Nada. Aí, ó, Sítio Registro, produtos artesanais. Aqui em Louveira, de São Paulo. Boa tarde. Gostaria de dar uma palavrinha com vocês antes e depois vocês terão uma degustação, uma pequena degustação. Tudo bom? Tudo bem? Oi. Seja bem-vindo. Ah, tudo bom? Por favor, entre e fique à vontade.
Bom? Boa tarde. Olha. Não pode não. Não faz nada. Ah? O quê? Pessoal, eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês rapidinho, tá? É só para passar as informações básicas, falar um pouquinho da propriedade. Tá. Boa tarde a todos, tá? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tereza, eu sou uma das proprietárias aqui do sítio, junto com os outros meus 3 irmãos e minha cunhada. Nós aqui elaboramos vinhos artesanais, cachaças artesanais, licores. Nós temos uma gama muito grande de geleias que vocês terão uma degustação, algumas pastas salgadas, né? Gostaria que vocês depois experimentassem. A nossa forma de pagamento é cheque, cartão, dinheiro. Se alguém precisar de um banheirinho, tanto masculino como feminino está limpinho, está em ordem, vocês podem estar utilizando, tá? E queria agradecer a presença de todos, tá? Aqui na nossa propriedade. Dizer para vocês que a propriedade está aberta de domingo a domingo, das 8 às 6 e feriados também. Se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. No mais, fiquem à vontade. Obrigada pela recepção. De domingo, a gente mora na propriedade, então não tem como você dizer, olha, hoje não vou atender. A gente acorda, dorme e respira o sítio registro. Bacana. Olha, eu gostaria que vocês experimentassem as geleias, nossas pastas salgadas, nossas bebidas, tá bom? A cachaça, que o canal é Sem Roteiro com Cachaça, meu canal. Sem cachaça? Sem Roteiro com Cachaça. Tem que ter cachaça. Tem que ter a cachaça. Ah, tem que ter a cachaça, né? Fora a cachaça artesanal, então. Se quiser experimentar. Vou experimentar. Não pode. Não pode. Não vou deixar de passar em banco, né? Né? Deixa eu pegar copinho lá descartado. Tá. Olha aí, pessoal. Qual que você tomou lá? Aí. Aí, que legal, pessoal. Vale a pena visitar. Depois eu vou deixar na descrição como que faz para vocês chegarem. Aí, ó, cachaça. Aqui tem boa cachaça. Sala de fermentação. Olha que cachaçinha. Cachaça experimentar aí, ó, pessoal. Ah, nem bagunça não filma não, só filma coisa que tá em ordem. Que nada, que é sem... Ó, tem aqui, tem a 3, o que você quiser. A 3? Tá. Põe lá o copinho lá embaixo. Pera aí. Sítio Registro, produtos artesanais em Louveira. Essa é feriado com nós. O senhor quer experimentar um pouquinho? Uma delícia. Alguém quer experimentar um pouquinho? Mas vocês podem Oi. Vale se fotografar, mas vai. Já fica todo Ela tá falando que você levou uma peteca pra ele. Mas acho que é de puxar, né? Não é. Peteca é legal, né? Eu tenho uma bebida de Qual a bebida? Compra o que ele não quer, mas deixa eu ver. Já viu o que você escolheu? Um cachorrinho. Esse é mais assim, vai rodar, entendeu? Vai ter a cordinha A gente já vai partir. vai com a mão. É bem duro. Não é. Olha o seu uau aqui. Olha lá o uau. Meus 3 irmãos e minha cunhada. Nós aqui elaboramos vinhos artesanais, cachaças artesanais, licores. Nós temos uma gama muito grande de geleias que vocês terão uma degustação, algumas pastas salgadas, né? Gostaria que vocês depois experimentassem.
A nossa forma de pagamento é cheque, cartão e dinheiro. Se alguém precisar de um banheirinho, tanto masculino como feminino, está em ordem, vocês podem estar utilizando, tá? E queria agradecer a presença de todos, tá? Aqui na nossa propriedade. Dizer para vocês que a propriedade está aberta de domingo a domingo, das 8 às 6 e feriados também. Se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. No mais, fiquem à vontade. Obrigada. E domingo a gente mora na propriedade, então não tem como você dizer, olha, hoje não vou atender. Então a gente acorda, dorme e respira o sítio registro. Bacana. Olha, eu gostaria que vocês experimentassem a geleia, as nossas passas salgadas, nossas bebidas, tá bom? A cachaça, que o canal é Sem Roteiro com Cachaça, meu canal. Cachaça? Sem roteiro com cachaça. Tem que ter cachaça. Tem que ter a cachaça. Ah, tem que ter a cachaça, né? É fundamental. Elabora a cachaça artesanal, então. Se quiser experimentar. Vou experimentar, não pode. Não pode. Vamos olhar. Vou deixar de passinho. Né? Deixa eu pegar copinho lá descartado. Tá. Aí, pessoal. Aí estou fazendo a degustação de geleia. Aí. As artesanato. Que legal. Vale a pena visitar. Depois eu vou deixar na descrição. Olha que cachaça. Sabor cheiroso de cheiroso. Pode levar pra gente degustar. Filma aqui que eu vou provar a cachaça aqui do sítio. Tá. Pausa aí. Vai. Espera aí, volta no meu. Pode? Estamos aqui com a Tereza, do sítio Registro aqui na cidade de Louveira, no interior paulista. Vou provar aqui ó, a cachaça para vocês. Qual é essa? Pode experimentar daquela que você quiser. Todas elas já têm 1 ano de envelhecimento. Eita, nós já que é isso. Só? Novinhos aqui é só a gente. Filma aqui, ó, Jesus. Olha. Ó, vem aqui, ó, Jesus. Ó, pessoal, venha conhecer. Uma delícia, hein? Agora, pode provar mais uma? Com certeza. Deve. Olha. Lacrou. Doideira. Show de bola, hein? Venha visitar aqui no sítio Registro, aqui na cidade de Louveira. Beleza? Tamo junto. Já voltamos. Então é isso aí, pessoal. Provei aqui a cachaça, uma delícia. Ó. Agora vamos filmar o restante da minha e mostrar mais um pouquinho pra vocês, beleza? Já voltamos aí. Filmar aqui, ó, mostra aí pra vocês. Você faz um vídeo aí, mostrando pra vocês. Tudinho. Ó, vai filmando aí que eu vou. Olha, alguém quer experimentar coisa de jabuticaba? O senhor quer experimentar licor de jabuticaba? Uma delícia. Deixa eu ver. Alguém quer Dá pra falar ou não? Não.
Então, aqui ninguém quer tomar. Delícia. O que foi? Licor de café. Licor de café é uma delícia. É? Posso daqui, Rafa? É porque ele não tem, Dani. É peteca. Ele tem já carninha. Não, imagina. Mas ele não tem isso. Que tombo! Tombar mesmo. Mas pra tombar precisa tomar muito. Deve ter uma garrafa mesmo, né? Ele parece mais um trozinho. Um licorzinho. Aí você vai assim, vai rodar. Vai ter a cordinha.